assim, eu costumo dizer, Gustavo, que a gente não aluga metro quadrado, né? A gente aluga a experiência de moradia. De que maneira você entende o mercado imobiliário futuro? Para onde vai o mercado imobiliário? A localização é fundamental para você ter sucesso, mas a gestão também é fundamental. Isso é repensar o mercado imobiliário de fato, né? É olhar para aquele terreno e dar um propósito, e entender uma vocação muito maior do que simplesmente fazer, construir, vender e sair. Bem-vindos ao Rethink Talks, o podcast que se propõe a repensar o mercado imobiliário brasileiro e mundial, trazendo aqui sempre as pessoas mais curiosas, que estão sempre questionando, provocando e pensando diferente esse mercado que é tão tradicional, que existe há tantos séculos e que é tão importante para todas as pessoas. E eu sempre me esforço para trazer gente diferente aqui. Hoje eu estou muito feliz que consegui trazer um cara que veio de Minas Gerais, está sempre em São Paulo, fazendo reuniões, etc. Mas um amigo já de algum tempo, membro do GR Instituto também, e o diretor de inovação e novos negócios da MRV & Co., ou seja, da MRV, das empresas do grupo, e também é o executivo à frente da Lugo, que é a plataforma de multifamily da MRV. Ou seja, temos muito assunto para falar aqui com o Rodrigo Rezende. Rodrigo, obrigado por ter vindo até aqui. Eu sei que sua agenda é corrida e fico feliz de ter essa oportunidade. Gustavo, é um prazer enorme. Obrigado ao GRI, ao time todo. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Maravilha. Rodrigo, vamos começar do começo aqui, né? Para quem chegou agora aqui e não te conhece, quem é o Rodrigo? Bom, vamos lá. Rodrigo é um mineiro de Belo Horizonte, formado em engenharia de produção. Gosta muito de inovação, gosta muito de rethink, né, de repensar as coisas. Trabalho há 22, vou fazer 23 anos na MRV & Co., no grupo, né? Tive uma experiência de inovação, né, montei um pequeno negócio antes de entrar na MRV. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas estou mergulhado aí nesse universo do real estate. Trabalhei muito tempo com produtos econômicos, né? A gente criou uma grande plataforma de vendas de produtos econômicos para a MRV. E agora estou nessa jornada da Lug e outras coisas mais. Legal. Em 2002, a gente comentava aqui tomando café antes, você teve uma ideia de chegar para as empresas, para os incorporadores e explicar da importância deles terem um website. Você tinha uma startup, que nem chamava-se startup naquela época, né? E dessa forma você se aproximou da MRV, começou lá de baixo, trabalhando nas funções básicas no início, foi se aproximando, foi se identificando com a cultura da empresa. Você, em alguns momentos aqui, traz sempre a referência do Rubens, né? Sim. Que é um visionário, não só para o mercado imobiliário, mas é um empresário muito notável aqui no Brasil. Conta como é que foi essa entrada, porque desde o começo você tinha essa questão de meio que pensar e diferente do que estava acontecendo ali no mercado, né? Gustavo, como estudante de engenharia, eu estava observando muito a parte de tecnologia, né, como que a tecnologia estava evoluindo, e a internet me chamava muita atenção, né? A internet já estava nas faculdades, né? As universidades já estavam conectadas, né? As grandes empresas já tinham alguma coisa, né? E a tecnologia, a internet, no caso, estava chegando no Brasil. 5% da população era conectada naquela época. As coisas passam muito rápido, né, Gustavo? Uhum. Loucura. E a minha ideia inicial foi criar uma empresa para construir websites. Então, o desafio inicial era convencer o empresário que ele precisava ter uma página na internet. Hoje parece um negócio, né, super arcaico, né? Pensar dessa forma, né? Como convencer Exato. alguém a ter a Um importância website, de um website, né? Vender imóveis naquela época era no jornal, né? Você ia na banca comprar um jornal, às quartas e aos domingos, né? No caso lá Uhum. em Minas Gerais era basicamente isso. Os empreendedores, eles disputavam quem ia estar na capa do jornal, né?
Então, vender imóveis se transformou completamente, né, daquela época para cá. Rubens acabou me convidando para fazer parte da MRV. No início, eu tentei conciliar esses dois negócios, né, mas o negócio da MRV ele acabou tomando uma dimensão muito grande no meu tempo, né. Vender imóveis pela internet passou a ser, naquele momento, meu grande projeto, meu grande objetivo. A MRV, né, sempre teve uma cultura de inovação muito forte. Rubens sempre, né, implementou uma cultura de inovação muito forte. Sempre foi uma pessoa que estava atento às mudanças que estavam acontecendo no mundo, Uhum. né? E eu comecei assim, né? Ele começou me trazendo para esse projeto. Esse projeto se tornou um grande projeto da área comercial, né? A MRV fez IPO em 2007. Esse IPO trouxe para a MRV uma capacidade de estar presente em todo o território nacional, e a internet era a ferramenta ideal para falar com o jovem que estava comprando o Uhum. primeiro apartamento, né, que estava conectado, né, que estava interessado também, né, no mercado de trabalho. Né. A internet foi uma ferramenta muito importante para o jovem se inserir, né, encontrar oportunidade e também consumir. Né. E a internet virou também uma forma da gente vender. Né. No início era algo altamente disruptivo, né, marginal dentro do negócio como um todo, e aquilo foi tomando. A gente começou a entender cada vez mais o comportamento do cliente, como que ele tomava a decisão de comprar um apartamento, né? A busca começava pela internet, mas ela passava para o tete a tete, né? Tinha uma gestão de relacionamento de banco de dados, né, que era importante, porque a tomada de decisão não era, obviamente, por impulso, né? Ela acontecia ao longo de um relacionamento entre cliente e corretor, Uhum. né? E a gente construiu uma lógica, um sistema, e fortaleceu muito também a parte de equipe de atendimento, né? Criamos uma estrutura onde o digital e o humano trabalhavam em sinergia, né? E aquilo foi crescendo, né? Interessante, muito interessante. E aí, dando um salto aqui no tempo, eu fico imaginando a reunião de conselho que vocês na MRV, talvez o Rubens chegou para vocês e falou: ó, a gente está construindo e vendendo aqui, mas eu acho que um pedacinho aqui do nosso negócio a gente deveria começar a pensar em multifamily, né? Eu sei que ele se inspira muito em experiências internacionais também, etc. E vocês falaram, vamos criar uma plataforma de multifamily, ou seja, que constrói, mas que mantém isso no portfólio e faz a gestão e ganha com o aluguel. E com a valorização desse imóvel, desse portfólio no futuro, que pode entrar dentro de um FII, enfim, do fundo imobiliário, alguma coisa do tipo, enfim, deve ter planos diferentes. Mas eu fico imaginando quando isso aconteceu lá dentro, e ele deve ter perguntado na sala, preciso de algum criativo ou um maluco do bem que Sim. tope esse desafio num país como o Brasil, que isso é uma novidade, vamos dizer assim, né? E aí olhou para você e você falou, joga para mim, como é que foi essa história? E conta um É, pouco primeiro, para quem não conhece também do Alugo, vamos dar um passo para trás, depois você também explica também o que é a operação como um todo, por favor. tá bom. Vamos lá. Bom, aconteceu em 2019. Eu era diretor de marketing e inovação da MRV, né? Tinha algumas funções comerciais também. A área de marketing sempre foi muito integrada à área comercial da MRV. A gente sempre pensou no marketing, né, integrado Um com a área braço mesmo, né? comercial, né? Então, eu era responsável pelo marketing da MRV e também criava projetos de inovação, né? A gente criou um projeto de marketplace, né, para aproveitar todo o potencial que a MRV originava, Hum, né? A MRV já construía 40 mil apartamentos por ano, e 40 mil apartamentos demandavam também 40 mil fogões, 40 mil, na verdade, 80 mil camas, nossa. 40 mil sofás, armários nos quartos, acabamento. Então a gente construiu um marketplace que chama Mundo da Casa, né, porque ele oferece todos os produtos e serviços para as casas. Né? Então, esse foi, vamos dizer, um projeto, um dos projetos de inovação que eu participei. E em 2019, Rubens trouxe a ideia do multifamily, né, vendo o que estava acontecendo no mundo, né, observando a tendência, esses jovens que
não querem criar tantas raízes mais, investir em algo que carregue uma dívida tão longa, né? E também o problema do affordability, né? Quer dizer, as pessoas também têm dificuldade de comprar onde elas querem morar, né? Então, Ou muitas mesmo dar vezes entrada, pagar ITBI, mudança. Às vezes o cara não tem dinheiro para não fazer isso tem, mesmo. É o caso né? de muitas Às vezes ele até famílias. consegue comprar um imóvel, mas não onde ele quer morar, Uhum, né? Então é aí que nasce a ideia do multifamily, né? O que é o multifamily? Né? Para a gente poder explicar um pouco esse termo, né? Que é um termo que veio lá de fora, né? É um projeto que é desenvolvido para alocação residencial, né? Ele é pensado para alocação residencial, uhum, né? E esse pensar envolve a figura de um gestor profissional, né? Alguém que entende do aluguel, entende que ele vai precisar construir ali uma estrutura para gerir bem aquele projeto, para aquilo poder render acima da média de mercado, uhum. né? É, e rentabilizar isso e passar isso para algum investidor, né? Então esse é o multifamily, né? Ou seja, é um produto de investimento que no mundo todo ele é usado para, na maior parte, para aposentadoria das pessoas, né? Então, em vez de você ter um apartamento, você compra cotas de um fundo imobiliário que detém propriedades multifamily, né? Então, isso está presente no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, né? Vamos dizer assim. E aqui no Brasil está começando agora, né? A Lugo foi pioneira nesse negócio. A gente abriu um fundo imobiliário, né? Que foi o primeiro fundo residencial do Brasil, né? Junto com o Banco Inter, que também é um banco super inovador, né? De contas digitais e embarcou nessa ideia com a gente. Uhum. A gente criou um fundo, esse fundo hoje tem 7 mil investidores. Esses investidores estão espalhados no Brasil inteiro. E você tem posse desses apartamentos através de cotas que são negociadas em bolsa de valores, né? E no Brasil a gente tem uma situação muito favorável, que é a isenção do imposto de renda para quem, né, detém cotas do fundo Uhum. imobiliário, né? O que é uma bela vantagem, né? Especialmente se você vai querer ter o seu imóvel para fazer um investimento, você vai ter que recolher o carnê-leão ali todo mês. Exatamente. É muito diferente a proposta, né? É muito diferente, né? E você não tem que lidar com o corretor, você não tem que Apartamento manter, vazio, exato, sazonalidade. vacância, você não tem que manter o apartamento, porque alguém Uhum, vai estar mantendo para você, né? Você não tem que cuidar da cobrança, uhum, inadimplência. Ou seja, é uma solução para quem gosta de investir em imóveis, né? Imóvel é sempre um produto de investimento muito resiliente, né? Porque é uma necessidade básica, imóvel residencial, né? uhum. As pessoas vão continuar precisando de morar, né? É, e elas querem morar cada vez melhor, né? É, então, o brasileiro adora investir em imóveis, né? Só que ele ainda não teve acesso a esse tipo de produto financeiro, né? Então, a gente vê Esse é o muito. primeiro FII que existe residencial no Brasil? Isso foi o primeiro, hoje tem outros, né? Mas dentro do conceito multifamily, É o primeiro. é o primeiro, né? A gente administra 490 apartamentos que estão espalhados em algumas capitais do Brasil, né? Então você tem uma diluição também de risco, né? Então você tá lá, tem ali São Paulo, Campinas, Curitiba, Porto Alegre. Então você tem, né, uma diversificação do seu investimento. Então quando aumenta um pouco a vacância numa cidade, a outra está tá menor. Então você vai diluindo o risco dessa forma e você está na média sempre bem, né? É, então, a gente está muito animado com o futuro do multifamily. Uhum. Obviamente que o momento agora, nós estamos aqui em 2025, né? O juros está mais alto, né? Mas a tendência é que os juros caia, Uhum. né? Nós estamos talvez num pico de juros, espero eu, né? Creio que sim. Um pico de juros. Esse juros deve arrefecer e arrefecendo esse tipo de produto, ele ganha muita relevância, Fato. né? Então a gente está muito animado que esse produto venha a ser um grande
uma grande classe de ativos, né, no Brasil, tal como ele é lá fora, Uhum. né? Legal, legal. E explica um pouco da operação do dia a dia. Hoje, quantos apartamentos estão sob a gestão de vocês? Eh, Você é um aluguel que já tem um pacote com internet, com outras coisas, né? Dá alguns detalhes aqui para quem não conhece, que eu acho que é legal entender que não é simplesmente que às vezes eu vejo alguns incorporadores dizendo, como é que funciona isso aí? É só você pegar umas unidades vazias e pôr para alugar lá. Eu acho que é um bicho totalmente diferente. Fala, cara, banana e pera são duas frutas absolutamente. São frutas, mas Sim, são bem diferentes, correto? correto. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho da gestão profissional. Primeira coisa, assim, quando você controla o ativo, né, quando você é vamos falar assim, o único dono, né, do ativo, você consegue ajustar as coisas numa velocidade muito maior do que se estivesse participando de uma assembleia de condôminos, onde uma pessoa quer fazer uma coisa, a outra quer fazer a outra e nada Uhum, acontece, uhum, né? Então, quando você é dono do ativo, você consegue desenhar e pensar no funcionamento daquele ativo, né? Então, por exemplo, todos os nossos ativos têm concierge. O que é o concierge? É uma gestão local, onde você tem a gestão profissional, onde o cliente acessa o nosso gestor, que a gente chama de gestor de comunidade, né? Alguém que está ali para administrar o dia a dia daquele condomínio. uhum, Então, ele administra não só a relação entre pessoas, então entre vizinhos, né? Às vezes um vizinho está incomodando o outro. Quem vai interceder? É o nosso gestor de comunidade, né? Ele cuida da manutenção, ele faz as preventivas todas, né? Ele busca entender o que os clientes querem para poder melhorar naquele prédio. Ele ajusta, né, a limpeza, a manutenção do prédio, né? Vai apertando os uhum, uhum, parafusos, uhum. né? Vai trazendo insights para a gente, para os próximos projetos. Então a gente vai lançando versões Melhoradas, né? melhoradas, né? O É. último, eu costumo dizer o seguinte: a gente acabou de lançar lá o iPhone X. Daqui a pouco nós estamos lançando o X2, Uhum, né? E vai evoluindo, né? Cada projeto que chega é um iPhone novo, né? Um iPhone mais atual, né? E essa atualização vem desses insights da operação, né? Os nossos prédios, eles têm portaria virtual, então a gente tem controle do prédio de uma central, né? Toda essa central é monitorada. Então você imagina um investimento seu que é controlado, que é monitorado, né? Que oferece segurança para o usuário. E assim, eu costumo dizer, Gustavo, que a gente não aluga metro quadrado, né? A gente aluga a experiência de moradia. uhum, Né? E o que é a experiência do morar? O que é morar, né? Morar é você estar, primeiro, bem localizado. Então, a gente tem que pensar em como alocar aqueles empreendimentos, aqueles projetos em locais de alta demanda. Em locais onde vai ter sempre gente querendo morar, né? Então, o morar é estar bem localizado, né? O morar é pensar na mobilidade das pessoas. Então, olha que interessante uma característica do multifamily que você não encontra num prédio qualquer, né? A gente loca vaga sob demanda. Então, imagina que você é casado, você tem, né, um carro, sua esposa tem outro carro, e vocês vão ter que alugar um apartamento com duas vagas. Muito provavelmente vocês vão ser direcionados para um apartamento maior, uhum, um apartamento de 3 quartos. Mas vocês estão numa fase que precisariam só de 2 quartos ou um quarto só, uhum, né? Então, o que a gente faz? A gente aluga vagas sob demanda. Então, você aluga um apartamento de 2 quartos com duas vagas. E a gente tem clientes, Gustavo, que alugam 3 vagas. Porque ele tem lá um jet ski, tem lá um carro antigo de colecionador e tem um carro que ele usa na cidade. Então, você proporciona também um estilo de vida diferente, né? Então, nós estamos falando de mobilidade. Outra coisa, lavar roupa e secar roupa, né? Para o jovem que está saindo da casa dos pais, imagina a dificuldade de lavar roupa e secar roupa, coisa que ele nunca fez na vida, né? E ele começa a ter que lavar e secar roupa. A gente tem lavanderias profissionais nos nossos prédios. Outra coisa interessante,
Internet. Vamos pensar na internet, né? Você alugou um apartamento, você tem que ligar lá para Claro, para Vivo, para contratar um plano, né? É um perrengue, Uhum. né? Você chega, você tem que contratar e depois, na hora de ir embora, você tem que destratar aquele plano. Na Lugo, não. Na Lugo, você chega, sua internet está ligada, de banda larga, né? Então, é um serviço. Outra inovação, coworking. A gente oferece salas prontas para você trabalhar ou montar um pequeno negócio. Que legal. Então, está acontecendo muito de pessoas que É um ecossistema ali, estão né? montando pequenos negócios lá dentro. Agências de publicidade, pequenos escritórios de advocacia, pequenos negócios, Que legal. né? A gente aluga também box, self-storage, dentro dos prédios. Então imagina, você monta uma loja virtual dentro de um coworking, do Deixa. seu computador, deixa sua mercadoria nos box e faz a entrega da sua mercadoria. Que loucura. Então, olha para você ver, você juntou num real estate Não tem como imaginar vacância num lugar desse. três classes de ativo: residencial, comercial e logístico. Verdade. O last mile ali dentro da sua casa. No Num, térreo da sua numa casa. classe, você juntou três classes. Isso é repensar o mercado imobiliário de fato, né? É olhar para aquele terreno e dar um propósito, e entender uma vocação muito maior do que simplesmente fazer, construir, vender e sair. E você consegue construir, o que eu acho mais interessante, é que vocês conseguem, seguindo esse caminho, construir um portfólio. Isso faz com que em algum momento, se vocês quiserem sair, você escolhe o momento de uma saída eventual. Quando você Claro. constrói para incorporar, você incorpora, você tem que acertar a janela, o timing de mercado. Às vezes acontece de se errar esse timing. Já se você tem aquilo ali para renda, se você está com um portfólio grande, você tem track record, você tem, além da valorização do imóvel, você também consegue. Você pode querer sair em algum momento, ótimo, Sim. mas você escolhe a hora que você vai sair. Você não vai sair na hora que a janela estiver ruim para você sair, né? Claro. Eu acho que isso é uma outra sacada muito interessante. Agora, você falou muito de tecnologia. Você, você acredita que o grande pulo do gato do multifamily para se ganhar dinheiro de verdade ali, tá mais na gestão ou tá mais no imóvel? Cara, as duas coisas, né? O mercado imobiliário, a localização é muito importante, né? Então, você acertar a localização é fundamental. Primeiro, acertar o mercado. Uhum, A gente pesquisa muito, a gente usa muito informação, muitos dados, tá, né, para tomar a decisão onde que a gente vai alocar aquele investimento, né? Então, primeiro a gente tomou uma decisão de concentrar nas capitais, tá bom. né? Primeiro porque as capitais, elas concentram serviço médico, né, serviço educacional, Uhum. serviço público, né, indústria no entorno, Ou seja, tem muita vida ali, muita muita vida. necessidade muita demanda, vamos dizer assim. Exato. A gente olha para emprego. Tá, Então, aonde tem emprego, tá bom. tem demanda para moradia residencial, Entendi. né? Então, a gente olha para isso. Depois a gente olha para onde as pessoas querem morar, né? Porque não basta também você estar numa cidade e estar perto de uma favela que é perigoso e que não atrai, né? A gente quer colocar onde realmente as pessoas querem morar. E aí a gente vai construindo um portfólio. Então, a nossa ideia é criar uma rede dentro das cidades, onde existe mobilidade de bairro a bairro, Uhum. né? Por exemplo, eu arrumei um emprego melhor num outro bairro. Então, eu estou mudando. Então, na Lugo, você consegue trocar de apartamento. A gente muda o cliente de apartamento, Uhum. sem ruído, né? E depois, o que a gente consegue fazer? Isso já está acontecendo com a gente. A gente muda o cliente também de cidade. Então, ele conseguiu um emprego em outra cidade, a gente muda o contrato dele para outra cidade. Obviamente que tem outro preço, tem outra, né, outra Outra condição, condição. mas a gente muda. Então, a gente está criando uma grande rede, né, de multifamily. Agora, a gente também está entrando no mercado de short stay em algumas cidades, né, que tem bastante turismo de negócios. Tá.
tá? Então, a gente está acoplando o short stay dentro da nossa plataforma. No mesmo prédio. É algo novo, no mesmo prédio. Ou seja, Né? tá vazio, mas tem um show que vai acontecer da Madonna ali no Rio de Exatamente. Janeiro e tal. Cara, coloca ali por 3 dias É ali e isso. você ganha um mês de aluguel. É isso. Entendi. Então, alguns ativos, eles têm características, né, que possibilitam você fazer o short stay. E a beleza é que você controla o imóvel como um todo. Aí Portanto- você perguntou sobre o que é mais importante, né? O imóvel ou a gestão? É os dois, Uhum. né? A localização é fundamental para você ter sucesso, mas a gestão também é fundamental. Não basta você ter também um empreendimento numa cidade, numa condição boa. Se você gerir mal esse empreendimento, você não vai ter sucesso. Uhum. O seu retorno sobre o investimento vai ser ruim, né? Então, o que é essa gestão? A gestão é, primeiro, pensar no dia a dia dos seus clientes. Então, qual que é a demanda que eles têm? Né? Por exemplo, a gente... Desculpa te interromper, mas você em momento algum falou inquilino. Você fala clientes, que eu acho que isso fala muito sobre o que é, de fato, o multifamily. Você Perfeito. não é um inquilino, é um cliente, certo? Perfeito. E isso, você tocou num ponto especial. Quer dizer, a gente tá entrando num mercado que já está instalado no Brasil. É um mercado com 16 milhões de residências, que cresce a uma taxa superior à da compra e venda, que não tem uma gestão profissional. Não tem ninguém olhando para esse mercado e falando, esse cara é um cliente. Não é um inquilino, é um cliente. Que Exato. inquilino dá dor de cabeça, cliente te dá negócio. Inquilino é o chato, né? É chato. Inquilino é chato, inquilino é chato. Puto, o inquilino tá me ligando aqui, quebrou, isso aqui. Mas o cliente não, ele te traz negócio. O cliente é o cara que você estende o tapete vermelho. Talvez você educar sua equipe para vê-los como cliente, acho que talvez seja a primeira etapa. É isso. A gente tem uma métrica, Gustavo, de NPS. Todos os nossos gerentes de propriedade, os nossos gestores de comunidade, né? Eles têm o NPS como a principal métrica. Né? O NPS é a Net Promoter Score, quer dizer, como que o cliente avalia morar ali? Você recomendaria alugo para um amigo, um familiar? De 8, 9, 10 é o promoter, né? Exato. Né? É o 9 e o 10. É o 9 e o 10. Que O 8 interessa. é neutro. O 7 e 8 é neutro. 7 e 8 não serve para nada, descarta. E o 9 e o 10... E de 0 a 6, detrator. Você tem que trabalhar essa base, entender o porquê que ele está detrator. Exato. Então, a gente tem uma rotina que é uma vez por mês, a gente pesquisa a nossa base, a gente manda uma pesquisa para o cliente e escuta o cliente. Né? E o nosso cliente, ele de fato entendeu a dinâmica do NPS porque a gente responde. Age em cima. A gente age. Então, assim, se o cara tá reclamando da limpeza, pô, no mês seguinte a limpeza tá diferente. Ah, eu tô reclamando do xixi do cachorro do vizinho. No mês seguinte tem plaquinhas no prédio falando que aquilo ali não está correto. Não basta fazer o NPS, né? Acho que é uma coisa que eu vejo em várias empresas. Exato. Mas se você faz e age, funciona muito bem. Inclusive, tenho certeza, não combinamos isso, mas tenho certeza que qualquer variável de remuneração desse gestor está atrelado a esse NPS. Perfeito. No próprio GRI a gente tem isso. Todos os membros, você recebe uma pesquisa de NPS todos os anos. E a gente faz questão de agir em todos os detratores que tiverem e os que são neutros têm que virar promotores. O que está faltando para receber? A gente sempre pergunta isso. De 0 a 10, como é que você tá? E aí, assim, para receber 10, o que faltaria? É ali que a gente vai, porque a gente quer ter o uau, né, do cliente. É isso. Então, assim, a nossa remuneração, ela tem o fixo e tem o variável. Né? O variável é o NPS. É isso aí. Então, quer dizer, a gente... E isso vai criando uma cultura. Né? Porque um dos papéis de criar uma unidade de negócio nova dentro da MRV é tentar criar também uma cultura diferente. Porque a MRV é muito mais uma indústria, né, que tem que entregar qualidade e velocidade, né, conformidade, né, e a Aluga é uma empresa de serviço. Como que ela serve a pessoa? Então, ela tem uma cultura diferente. Né? Ela tem uma cultura mais de mudança ali com a relação com o cliente todo dia. Ela não tem tanto um padrão. Sim. Né? Ela tem que adaptar o padrão dela ao dia a dia. E esse cliente muda também. Esse cliente a exigência muda o tempo dele inteiro. Muda. Exatamente. E a tecnologia muda o tempo inteiro. Então, por exemplo, agora a gente implementou controle facial. Entrada, saída, áreas comuns, o serviço, todos por facial.
é uma tecnologia nova, a gente implementou isso rápido, né? A gente educou o cliente rápido, como usar, como se cadastrar, a importância daquilo, né? Então, assim, a gente está o tempo inteiro olhando e adaptando assim, nem tudo a gente consegue prever, né? Quando se trata, né, desse tipo de negócio, a gente não consegue criar manual para todas as Não dá. situações. Não dá, né? Então, a gente tem que criar um mindset orientado ao cliente, orientado ao Sim. NPS, Muito legal, muito né? legal. Em termos de produto, né, a MRV ela é muito eficiente para construir um produto, cuidando muito dos custos, que as margens para habitação, Minha Casa Minha Vida, ela é muito mais baixa, tem que ser muito, Sim, muito cuidado, vocês são muito bons nisso. Ao mesmo tempo, quando você pensa em construir no multifamily, talvez não é o mesmo produto exatamente que é para um outro produto qualquer, né? Você tem que ter algumas coisas. Além, eu estou falando para além dessas áreas comuns que você citou tão bem, pensando no produto apartamento mesmo em si, que tipo de lições que você aprendeu nos últimos anos aí fazendo tantos apartamentos com com a V1, V2, V3, sempre vai melhorando, né? Quais são as lições principais em termos de produtos? vamos lá. Primeiro, assim, o espaço tem que ser bem otimizado, né? A gente hoje está muito focado em apartamentos compactos. O que é um apartamento compacto? Vamos falar assim, um apartamento de um quarto em torno de 30 metros e um Tá, apartamento de 2 quartos em torno de 45 tá metros. bom. Tá? Então, são apartamentos que tem que ter uma planta muito otimizada, porque senão você não consegue aproveitar bem, Uhum. né? Nisso, a MRV é craque, né? Faz isso há bastante tempo. É, E aí, o serviço, né? Por exemplo, academia. Academia é um tipo de serviço que a gente provê e que a gente leva muito a sério, porque as pessoas, todo mundo quer ter acesso a uma boa academia, E essa né? é uma das indústrias que mais crescem no mundo, o wellness. É Olha, impressionante. Inclusive, no Brasil, a área de real estate para wellness de algumas empresas como a CBRE estão olhando para uma área específica. Porque a demanda. Mas, de novo, vocês estão agindo aonde? Não é uma ideia da tua cabeça. Você está sentindo o seu cliente e exato, está reagindo a isso, né? exato. Então, assim, academia, quando a gente pensa na academia, qual que é a nossa ideia? Bom, a gente tem que ter uma academia suficientemente boa para a pessoa não pensar em uma academia fora do prédio. Que aquela academia consiga atender as necessidades de todos. Até porque ele faz a conta. Bom, eu vou economizar R$ 150, R$ 200, então eu posso pagar mais no Você aluguel. pegou. Então, assim, quando a gente pensa no nosso aluguel, o nosso aluguel a gente consegue monetizar acima do mercado porque a gente está olhando para isso, né? Quando eu te falei assim, os clientes estão comprando tempo, né? Isso é comprar tempo, né? Em vez de eu ter que trocar, né, me preparar, me arrumar todo, pegar meu carro, sair do prédio, ir numa academia, Trânsito. trânsito, tal, check-in na academia, né? Voltar, eu perdi tempo, Uhum. né? Se eu tenho uma boa academia dentro de casa, eu comprei tempo, eu ganhei tempo, né? Então, quando a gente pensa em produto, a gente pensa nisso. A gente pensa assim, qual que é a demanda de quem mora? O que é o morar? Né? Morar é você ter um lugar bacana para você malhar, praticar um esporte, pra você se divertir, né? Com sua família ou com seus amigos, né? É lavar sua roupa, tem coisa chata também. É acessar a internet, é trabalhar, que muita gente no pós-pandemia começou a trabalhar de casa alguns dias da semana, Uhum. né? Isso já foi consolidado, né? Alguns dias da semana você acaba podendo trabalhar de casa, né? Alguma situação familiar você precisa passar uma tarde em casa, uma manhã em casa. Então é trabalhar também, né? É mobilidade. Então, quando a gente pensa no morar, a gente acaba desenvolvendo um produto orientado para o morar, né? E aí esse pensar, né? O que as pessoas precisam hoje, como que isso se diferencia também regionalmente, que tem algumas diferenças, Uhum. né? Por exemplo, piscina, que é um espaço de entretenimento, de lazer, ela é muito mais desejada
nas regiões mais quentes, né? Uhum. Nas regiões mais frias são outros ambientes, né? Talvez um ambiente de gourmet, de churrasco, mais fechado. Então, cada região também tem uma característica, né? Outro fenômeno recente, que é o pet, né? As pessoas nunca tiveram tanto pet, né? Pet virou Uhum. filho, É. né? Tem pessoas que abrem mão de ter o segundo filho para ter um pet, né? E tem gente que não tem filho, mas tem cachorro, Uhum. né? Mais de um. Então, assim, como que a gente pensa lugares para o pet? Igual a gente pensa lugar pro kids, né? Pro Uhum. filho, como que a gente pensa lugar pro pet, né? Como que a gente insere o pet no produto? Então é assim, é comportamento humano, é olhar pro usuário, Uhum. né? E pensar como que eu crio um produto que atenda melhor esse usuário e que ele esteja vendo ali uma boa solução para a vida dele. Legal. Muito bom. Pensando agora de maneira macro, para além do residencial, mas eu queria te provocar para entender um pouco de que maneira você entende o mercado imobiliário, o futuro. Para onde vai o mercado imobiliário? Que se tivesse que apostar em algum aspecto que você entende que vai estar mais e mais presente no real estate brasileiro e talvez mundial, o que te chama mais atenção nesse momento? A gente tá olhando muito para serviço, né? Como que é, a moradia é tratada como serviço, né? Por causa disso, né? Por causa desse conceito de que é, um dia você está num lugar, outro dia é melhor você estar em outro, porque eventualmente surge uma outra oportunidade, né? Nos Estados Unidos isso é bastante comum, Uhum. as pessoas mudarem de estado porque chegou uma indústria, né? Tá melhor, né? Tá mais barato eventualmente Uhum. mudar, né? Às vezes já valorizou demais aquela região, você quer mudar para outra região para diminuir seu custo, mas a outra região é tão boa quanto, né? Então a moradia, quando a gente olha, né, para os Estados Unidos sempre foi uma grande referência para a gente. Né? É lá que surgem primeiro essas ideias, né? Eu diria que olhar para os Estados Unidos é um pouco de olhar para o futuro, né? Agora a China também, muita coisa acontecendo, né? Mas a gente parece mais com os Estados Unidos do que com a Uhum. China, né? Então a gente olha muito para o que está acontecendo lá. Eu Legal. acho que um bom insight é você conhecer os Estados Unidos, né? Por exemplo, self-storage. Tá bombando lá nos Estados Unidos. Cresce Né? muito no Brasil. Tá crescendo agora aqui, né? O multifamily, o próprio multifamily, né? Lá, um terço das moradias já estão no multifamily, Uhum. né? Que é um mercado gigantesco, né? Que já é um mercado gigante, né? É, e isso vai acontecer aqui também. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ver essa classe de ativos no Brasil muito fortalecida, né? E outras coisas, né? Data center, por exemplo, a gente está vendo inteligência artificial. É uma tecnologia nova, chegou. Como que a gente cria projetos para receber essa tecnologia? O Legal. Brasil tem um grande diferencial, né? Por conta do custo da energia, que pode ser um dos grandes hubs Sim. de inteligência artificial do mundo. Então, olhar para o real estate, né? Primeiro, por isso que eu gosto de falar dos Estados Unidos, porque essas coisas aparecem lá primeiro, Não precisa né? inventar a roda, né? Dá uma olhadinha no que tá acontecendo lá fora Olha e. lá, É. porque essa turma tá desenhando o futuro. Você acha que esses assets, por exemplo, co-living, é algo ainda bem prematuro no Brasil, lá fora é mais comum cada vez mais, né? Você acha que isso tende a crescer no Brasil também? Aí a gente tem que olhar um pouco para comportamento humano, né? Eu acho que assim, co-living, numa fase de vida, né, por exemplo, estudantil, né, você está disposto a repartir um apartamento, um quarto, né, porque eventualmente você não tem tantas condições para aquilo, Uhum. né, para pagar um quarto só para você, né? Eu acredito muito no compartilhamento de espaços comuns, Comuns. tipo cozinha compartilhada.
eu acredito muito nisso. Uhum. Eventualmente você ter uma cozinha compacta para você, mas ter uma cozinha completa para compartilhar. Tá. A gente está fazendo esse teste lá em Belo Horizonte, está um sucesso. O que a gente fez? São estúdios que tem lá uma bancada, um fogão e poucos eletrodomésticos para você fazer uma pequena refeição, né? Fazer um misto, um ovo, né? Comer uma Miojo. fruta, um macarrão, coisas simples e rápidas. Mas no dia que você quiser fritar um bife, fazer um salmão, fazer um risoto, né? Fazer uma bagunça e precisar, né, de uma cozinha mais espaçosa, picar uma cebola, tal, você tem uma cozinha completa para compartilhar. E aí naquele dia você consegue conhecer um vizinho, Uhum. né? Você consegue deixar aquele serviço de limpeza para outras pessoas, porque vai ter lá alguém para limpar aquela cozinha para você. Uhum. Então isso eu acredito muito. Eu acho que assim, as Interessante. pessoas vão compartilhar espaços, sim, né? Mas eu acredito muito também na privacidade. As pessoas Gostam de ter seu espaço. gostam de Uhum. privacidade, gostam de ter seu cantinho, né? Então é um pouco disso, né? É um nicho que tende a ter espaço, mas para um momento de vida, talvez, do indivíduo, né? É, Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, às vezes, tento colocar o meu chapéu de incorporador e pensar da seguinte forma, né? Eu acho que cada vez mais, pelas condições dadas de Brasil, vender um imóvel não é tão simples, vai ficando mais complexo, talvez, sim. pela entrada, que é maior, ou o cara não consegue juntar a entrada, ou o preço por conta da mão de obra, do custo do terreno, materiais, tá ficando mais caro o imóvel Sim. também, a taxa de juros não ajuda, e eu acho que o governo tem feito um ótimo papel de incentivar a Minha Casa Minha Vida, agora algumas mudanças que favorecem a classe média também, ótimo. Mas mesmo assim, eu sinto que a tendência, quando você olha lá fora, é cada vez mais o acesso ao imóvel próprio vai ficando mais difícil. E eu fico me imaginando, se eu fosse um incorporador hoje, eu tenho aqui uma incorporadora que constrói para vender. Eu faço isso, construo para vender. Eu construo bons imóveis para vender. Ok. Você imagina que esse incorporador deveria também abrir uma área dentro da empresa dele, não todos, mas alguns deles, para começar a considerar que parte dos imóveis ou que alguma parte dos seus recursos financeiros de atenção e de projetos possam ir para projetos que eventualmente virem multifamily, que seria uma diversificação interessante? Você acha que vale a pena fazer isso ou está muito longe ainda, que as condições financeiras para viabilizar isso está muito complicado ainda? Olha, assim, é difícil generalizar, É. né, Gustavo? Assim, a gente, infelizmente no Brasil, a gente ainda não tem essa classe de ativos consolidada, porque quando isso acontecer, esses empreendedores certamente vão estar desenhando projetos para vender para esses fundos, né? Uhum. Sejam fundos institucionais, sejam fundos, né, de pessoas físicas, em bolsa, como existe hoje, né? Eh, então, hoje, a destinação desses ativos ainda precisa ser feita para pessoa física, né? Ou seja, investidores individuais que compram aquele apartamento e colocam para alugar, né? E vão conseguir monetizar dessa forma. Então, assim, eu acho que naturalmente isso vai acontecer. É, a gente precisa de ter uma taxa de juros menor, né, esse mercado precisa é, trabalhar com uma taxa de juros menor, mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer nos próximos anos. A gente está chegando aqui perto do final e eu queria te perguntar uma opinião polêmica, que Hum, talvez, sobre o mercado imobiliário, obviamente, que poucas pessoas talvez concordem com você. Uma visão sua sobre o mercado. Olha, eu acho que XYZ. Alguma coisa que seja uma opinião sua, uhum. legítima, mas que talvez não seja uma coisa tão senso comum. Tem alguma coisa que te vem à cabeça, que você aprendeu ao longo dessa jornada de mais de 2 décadas aí no mercado imobiliário? Eu fui, meus primeiros passos foi para vender imóveis, Uhum. né? E essa pergunta, né, é melhor comprar ou alugar? Eu acho que isso é muito polêmico, né?
Porque vai ter quem defenda que é melhor comprar e vai ter quem defenda que é melhor alugar. Uhum. Então, assim, eu acho que essa é uma grande polêmica. E, assim, eu digo que não tem o certo, né? Eu acho que cada um tem sua fase de vida, né? Por exemplo, eu tenho um imóvel próprio, trabalhando com locação, mas também tenho imóvel alugado, pelo alugo, né? Sou Uhum. cotista do fundo e tenho imóveis que Uhum. estão para aluguel. Então, assim, eu estou numa fase de vida que faz sentido eu ter uma casa, né? Tá ali, né? Eu não tinha opção da alugo também. Quer dizer, a opção também importa, né? É, a disponibilidade importa. Eu fico pensando assim, o que faz a gente pensar em vender o carro? É ter um serviço de Uber, por exemplo, disponível. Uhum. Então, a disponibilidade do Uber Ou um bom fez... transporte público, né? Ou um bom transporte público, como Uhum. acontece na Europa, Sim. né? Então, a disponibilidade também ela cria disrupção, Uhum. né? Então, assim, hoje eu diria que depende, né? Depende da sua fase de vida, depende do que você tem de opção disponível, né? É, então, acho que assim, Legal, essa é legal. a, essa é Boa a... provocação. Agora, uma pergunta final aqui. Onde é que você, se você pudesse fechar os olhos e imaginar onde que você vê a Lugo em 5 anos? Tamanho, presença nacional, tipos de serviços, o que que você sonha para ela? Gustavo, a Lugo hoje tem 3.000 apartamentos sob gestão. Eu imagino o seguinte, óbvio que vai depender muito do cenário macroeconômico. Não dá, nós não estamos num setor que, que navega independente do macro, né? O nosso setor, o real estate, ele depende muito do Muito, macro, muito. né? Taxa de juros, né? Ambiente econômico, é um setor de capital intensivo. Então, a gente traça muitos cenários. A gente acredita que o Brasil está numa rota de taxa de juros descendente, né? O Brasil entendeu que ele precisa controlar a moeda dele. Ele entendeu que o fiscal não leva desaforo, né? A ação gera uma reação. Se ele vai mal no fiscal, ele vai ter uma reação na Uhum. moeda, né? Então, a gente está apostando que os nossos governantes entenderam a dinâmica, né, econômica e que a taxa de juros vai se acomodar. Ela se acomodando, esse é um setor que eu costumo dizer que ele não tem limite, porque imagina, a gente tem 16 milhões de residências alugadas no Brasil. O produto que a gente oferece, ele é muito superior ao produto que está disponível. Então, a gente não tem limite. Demanda não vai ser um problema. A gente não tem limite, não vai ser um problema. É um oceano azul. Uhum. Então, assim, dependendo desse macro, a gente pode crescer exponencialmente nos próximos 5 anos. Vamos torcer para esse macro aí, porque eu acho que impactaria demais hoje. Demais. Acho que quem está assistindo e é um incorporador sabe que trabalhar a incorporação com juros a 15%, espero que quando for ao ar essa entrevista que já tenha baixado um pouquinho, já que acho que chegou Tomara. no topo já e as indicações do Copom é que comece a baixar aí eventualmente. Vamos torcer para isso. Rodrigo, cara, muito obrigado. Puta papo legal. Gostei demais mesmo. Por mim, continuava aqui por muito tempo, porque acho que eu ia aprender ainda muitas coisas. Espero que no ambiente do GR Instituto a gente possa continuar essas conversas também. E para quem quiser te seguir, se tem algum LinkedIn, Instagram, alguma coisa Eu vou deixar meu e-mail, Isso. né? Para quem quiser entrar em contato, é rodrigo.rezende@lugo.com.br. Legal, perfeito. Muito obrigado, Eu um que prazer, agradeço o viu? convite. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que muita gente vai ficar feliz em assistir também essa entrevista, porque, assim como eu, acho que você também aprendeu muita coisa. Obrigado e até a próxima.